E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como é que vocês estão acompanhando esse vídeo. Fazendo esse vídeo para introduzir o conteúdo de Mesopotâmia. O caderno Trilhas de Aprendizagem que deve estar chegando na casa de vocês, ele vai trazer o conteúdo de Egito. Então eu vou trazer um pouquinho aqui informações sobre a Mesopotâmia. Deixei material lá no Google Classroom e peço a gentileza daqueles que já conseguiram acessar e tenho contato de outras pessoas que ainda não conseguiram, que ensinem, repliquem esse conteúdo que está lá no Google Classroom, tá? A prefeitura criou o e-mail e senha e é facinho lá conseguir acessar. Então, essa aula eu estou disponibilizando por aqui, então quem conseguir passa para os outros, tá? Conteúdo de Mesopotâmia, tá? Então, a própria palavra Mesopotâmia é o primeiro conceito que é preciso explicar. A palavra Mesopotâmia, ela significa terra entre rios, tá? Então são dois rios, como eu vou deixar o mapa aqui, formando uma espécie de sanduíche. Ao norte corre um rio, ao sul corre outro rio, tá? E eles formam uma espécie de sanduíche aqui, e essa terra que fica entre os dois rios é aquilo que a gente denomina Mesopotâmia. Veio da junção de duas palavras, meso, no grego significa no meio, e potamos, que é água. Ah, professor, mas o que tem a ver potamos com água? A gente usa até hoje a palavra potável, água potável. Então, potamos é mesmo água. Outra palavra que usa potamos é hipopotamos. Hipo é cavalo, hipotamos água. Cavalo da água, o cavalo do rio. Hipopótamo. Tá? Então, Mesopotâmia vem da junção dessas duas palavras, no meio de dois rios. E o próximo conteúdo é quais são esses dois rios. Eles estão citados, inclusive, na Bíblia. Quem tiver uma Bíblia aí na sua casa, pode abrir lá em Gênesis, capítulo 2, logo no comecinho, primeira folha, segunda página ali, tá? Já vai aparecer o capítulo 2, versículo 14. Os dois rios que formam a Mesopotâmia, eles estão citados ali na Bíblia como os rios que compunham o paraíso, tá? São os rios Tigre e Eufrates. E é fácil você pensar porque que os povos da Bíblia consideravam esse lugar o paraíso. É uma região de deserto, então você está andando ali, do nada se depara com uma região com água fresquinha e muito alimento, tá? As plantações, que já já a gente vai falar disso. Então não é difícil entender porque que os povos da Bíblia consideravam aquele lugar o paraíso, tá? Os rios Tigre e Eufrates eram dois dos 4 rios que deveriam irrigar, trazer água ao Jardim do Éden. Tá? Os outros dois rios, até hoje os estudiosos se debruçam sobre quais seriam esses dois rios, mas ainda não se concluiu qual que é. Mas o rio Tigre e Eufrates, eles estão nomeados ali. Tá? Essa é a primeira vez que a Mesopotâmia é citada na Bíblia ali. Tá? Bom, aquele lugar então foi escolhido justamente por conta desses dois rios e propiciou uma grande revolução na história da humanidade, a agricultura. Tá? O que acontece a partir da humanidade de conseguir, do ponto que a humanidade consegue produzir alimentos, que ela consegue plantar? Ela deixa de ser nômade. Então, no primeiro momento, lá na pré-história, a maior parte da nossa história, os grupos humanos foram nômades. Significa mudar de um lugar para o outro. A humanidade seguia o grupo de animais, porque fazia deles a caça, então eles iam seguindo os animais. Conforme eles migravam atrás de chuvas ou então de pastagens, a humanidade também ia seguindo isso. Então era muito difícil para o grupo humano ficar num só lugar. Você ficaria espantado se você ficasse perdido aqui na mata ou em qualquer mata aí, como seria difícil encontrar comida suficiente para você e ainda mais para um grupo de pessoas, né? A natureza ela não provém esses alimentos, grandes frutas em um lugar pequeno. Então a humanidade tinha que estar se locomovendo e era nômade. Com a agricultura você tem uma ruptura. Uma boa parte dos grupos humanos então passam a ser sedentário. Passam a viver fixo num lugar só, né? Então, esses dois conteúdos, essas duas palavras estão no teste lá no Google Classroom, aqui no Google Classroom, o que significam as palavras nômade e sedentário. Então, nômade é um grupo humano que se locomove, está sempre se mudando. E o sedentário é o grupo humano que tem um lugar fixo.
Quando você tem um lugar fixo, o que acontece? Começa a construir edificações, construções, casas que são mais duráveis, porque você tem a intenção de ficar ali por mais tempo. E por isso a gente encontra ainda hoje construções daquela época. O primeiro lugar que a humanidade faz isso é justamente ali, entre os rios Tigre e Eufrates, é a primeira grande cidade, né, na humanidade. Esses resquícios de civilizações ali, eles datam de 5.000 anos antes de Cristo, tá? Então é bem antigo. Se a Mesopotâmia existisse hoje, ela estaria aí celebrando os seus 7.000 anos de vida. Bastante tempo, foi há bastante tempo atrás. Então, os mesopotâmicos, eles escolheram esse lugar para viver por conta desses dois rios. E se você fosse procurar no mapa, né? Então eu vou colocar aqui o mapa da Mesopotâmia. Eu já disse que ela não existe mais. Qual o país que está lá hoje? Esse país, a maioria das pessoas fica surpresa em ouvir esse nome, é o Iraque, principalmente o Iraque, né? Então o rio Tigre e Eufrates, ele pega ali um pedaço de 4 países: o Kuwait, a Síria, Líbano e também o Iraque, principalmente o Iraque. Então, por que essa área era tão disputada naquela época? Principalmente por conta dos dois rios. Hoje ela ainda é muito disputada por questões mais atuais, tá? Mas já naquela época, além da água, tinha um segundo fator de importância para aquela região. Ela é, vamos dizer, a grande estrada do mundo. Ela liga os dois lados do planeta, o Ocidente e o Oriente. Então é uma parte daquilo que a gente vai conhecer muito e ouvir muito, o chamado Caminho das Índias, tá? Então, enquanto essa civilização está se desenvolvendo aqui, lá no Extremo Oriente estão se desenvolvendo Índia e China. Hoje ainda você deve ter um produto chinês na sua casa, ou deve conhecer gente que compra produtos da China, e já naquela época era importante comprar esses produtos e trazer para o Ocidente. E o Iraque, ele fica justamente no meio do caminho. Depois eu vou mostrar isso também aqui no mapa, tá? Essa importância geográfica do lugar, além da existência dos dois rios, tá? Com a agricultura, a humanidade pôde produzir alimentos sobrando, ficar um bom tempo naquele lugar, mas faltava ainda o próximo passo, a comida de origem animal. Então, como que a partir da agricultura você tem possibilidade de ter carne? Então sobrou comida, sobra arroz, sobra painço, esses primeiros alimentos que a humanidade domina. Então o que ela pode fazer? Oferecer isso a animais que ela vai domesticar, principalmente as galinhas, os gansos e porcos. São os primeiros animais que a humanidade vai domesticar. E ele vai fornecer carne, então. Os porcos, principalmente, eles têm uma união fácil com os seres humanos, porque eles têm umas condições biológicas que favorecem isso. Eles são animais que não se locomovem em grandes distâncias, não gostam de percorrer grandes distâncias, e além de tudo eles também se queimam no sol. Poucos animais, além de nós, se queimam sobre o sol. Então eles usam a lama para se proteger dessa queimadura de sol. E lógico, então eles se associam aos seres humanos que conseguem fornecer comida a eles. E eles fornecem carne, tá? E não é por boa vontade, não, né? Quando a gente fala de povos mesopotâmicos, não existiu só um povo. Ah, eu sou mesopotâmico. Não. Existiam vários povos que foram se sucedendo ao longo do tempo. Cada um dominou o anterior e usou o que ele já sabia e levou essa civilização um pouco mais à frente, tá? Então não houve só um povo. Os babilônicos são os grandes expoentes desses povos que viveram na Mesopotâmia, e eles também se encontram narrados na Bíblia, principalmente na sua tentativa de louvar, de adorar os seus deuses, tá? Então vamos passar a falar da religião na Mesopotâmia. Eles eram politeístas. Então o que significa isso? A palavra politeísta significa aquele que adora vários deuses. Vem também da junção de duas palavras gregas. Poli, que significa vários, e tel, que significa Deus, né? Vamos falar rapidinho aqui. Tel, por exemplo. A pessoa que estuda a religião, ela estuda teologia, tá? Então, tel é Deus.
E poli é vários. A gente estuda lá em língua portuguesa a classificação em monossílaba, dissílaba, trissílaba, né? Então monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então a palavra polissílaba significa várias sílabas, tá? Então eles eram politeístas, eles tinham deuses, acreditavam em deuses. Esses deuses dominavam as forças da natureza, a água, a terra, tá? Então, quando a gente fala da religião dos mesopotâmicos, elas estão narradas para nós através da Bíblia. Primeiro, porque eles construíam zigurates. Então, essa palavra também é importante. É uma espécie de pirâmide que eles construíam para conseguir alcançar o lugar onde os deuses viviam na sua concepção, o céu. Então, eles construíam esses zigurates. E isso está narrado na Bíblia com a chamada Torre de Babel. A palavra Babel, Babilônia. Então os babilônicos eles tentaram construir uma torre para chegar ao céu. A Bíblia conta a história disso, melhor do que eu posso discorrer sobre isso aqui. E essa é uma forma de zigurate, tá? A Torre de Babel. Vários são os legados, as heranças que os babilônicos deixam para nós. Eu já falei da agricultura, então é a primeira vez que a humanidade tem alimento sobrando, né? Com essa sobra, ela pode fazer troca com outros grupos de humanos. Uma outra importante é a invenção da roda. É a primeira vez que para transportar tudo que eles precisavam, eles usam a roda. Eles tinham uma importante matemática, então também é uma herança. Quem que goste ou não, a matemática é uma boa herança que os mesopotâmicos deixam para nós. Eles contavam usando os dedos, mas não como a gente faz hoje, contando cada um dos dedos e fazendo 10, sistema decimal, 10, 20, 30. Eles contavam cada carbo, cada pontinha dos dedos, dando origem a um total de 60 que eles conseguiam contar aqui, né? E com isso eles usavam um sexagemal, uma base de 60 e 60. Então 60, 120, 180, e por isso várias heranças de números que a gente usa ainda hoje, eles têm como base 60, são 60 minutos na hora, né? E o círculo também é dividido em 360 graus, né? 60, 120, 180 e depois 180 com 180, 360, que daria um bom arrocha para quem quiser pesquisar aí, tá? Então esse sistema sexagemal é uma herança da matemática que os mesopotâmicos deixaram para nós, tá? E é importante entender também que essa matemática surge também para controlar quem já pagou ou quem não pagou os impostos, tá? Essa civilização mesopotâmica também, ela é a parte daquilo que a gente considera como civilização hidráulica. A base da vida deles era controlar o rio. E mais uma vez eles se encontram lá narrados na Bíblia quando esse rio fugia do controle. Então, a Bíblia chama isso de o dilúvio, né? Então, não é à toa que logo no capítulo 6 ali, Deus anuncia um dilúvio. Então, você vê que entre a construção do Jardim do Éden lá e o dilúvio, são poucas linhas da Bíblia que separam as duas coisas. Isso porque aquela região, com esses dois rios, por via de regra, a água fugia do controle deles, tá? E tudo que eles faziam era na tentativa de controlar as águas desse rio. E aí eu vou deixar duas coisas aqui. A imagem do Shaduf, que é uma forma de tirar a água, né? Uma espécie de alavanca que você usa para tirar a água do rio, ainda é usado até hoje em muitos lugares do planeta, surge ali na Mesopotâmia, e a construção de diques. Então, quando o nível do rio vai subindo, por causa de chuvas lá onde ele nasce, o nível do rio vai subindo, ele vai ocupando aquilo que seria a margem ali do rio. Então você constrói uma parede para que quando a água voltasse, ela fique represada atrás dessa parede. Conforme você precisa irrigar o que você plantou do lado oposto ao dique, você vai derrubando e aí a água vem e irriga aquilo que você plantou, tá? Então eles são chamados civilizações hidráulicas, civilizações voltadas para a água, porque tudo que eles faziam era em função de dominar, de cuidar dessa força da natureza, tá? E por fim, uma importante herança para encerrar que os mesopotâmicos deixam para nós é a construção do primeiro sistema de escrita, mais antigo do que aquelas famosas
do Egito, os hieróglifos, que a gente encontra lá nas pirâmides. Os mesopotâmicos também criaram uma maneira de escrever, a escrita chamada de cuneiforme. Tá? Então você faz uma placa de barro, né? Imagina uma folha de caderno, mas é de barro ali, e você tem uma cunha. Tá? Vou deixar uma imagem aqui do que é uma cunha, com que você vai amassando o barro de maneira que você deixe ali os símbolos, e com isso você possa registrar um pensamento. A escrita, ela é um salto grande para a humanidade, porque quando você escreve, o pensamento de uma pessoa pode ser contido ali, e a próxima pessoa que vem, mesmo que não tenha ouvido as suas ideias, pode tomar contato com ela, e aí a segunda pessoa, parte daquilo que a primeira já pensou. Então, é isso que a gente faz hoje. A gente tenta transmitir a vocês, ou construir com vocês aquilo que já foi pensado pela humanidade, para que vocês possam partir dali para frente. Não tenham que reinventar literalmente a roda a cada geração. Então vocês sabem aquilo que a gente já sabia e partem dali para frente. Isso graças à escrita. É importante também a gente salientar aqui que a escrita só vai surgir num lugar onde a gente viva de maneira fixa e tenha grandes pessoas. Se você tem uma sociedade indígena, ela não precisa de escrita. Por quê? Porque o grupo de pessoas é pequeno, o chefe ou a rainha, enfim, quem quer que seja, ela conhece todo mundo, ela fala diretamente com todo mundo. Quando você tem um grupo muito grande de pessoas, você tem que distribuir esse poder através da escrita. Um juiz hoje, o que ele faz quando precisa falar com alguém? Ele escreve lá um mandado de prisão, busca e apreensão, e a polícia, em nome dele, com esse poder na mão, dado a eles pela escrita do juiz, vai atrás dessa pessoa. Então a pessoa vai com um pedaço, vamos dizer assim, do poder do juiz, que é a escrita. Aquele documento, ele transfere poder a quem tenha ele em mão. Então imagina que o rei tenha um anel, aí ele coloca na placa de barro. É uma assinatura. Quem está com aquela placa de barro ali com o símbolo do poder real, ele está com uma espécie de um pedaço do poder do rei. Então a escrita, ela é uma necessidade de civilizações grandes que vivem num lugar só. Aí você controla quem já pagou imposto, quem não pagou. Então não é necessariamente toda a sociedade humana tenha que ter escrita. Algumas vivem até hoje sem escrita e vivem bem, tá? Então esses são os legados: a matemática, a escrita, a roda, a agricultura, né, o domínio sobre o conhecimento do rio e suas variantes. E para saber como é que o rio ia se comportar, eles começam a contar o tempo. E para isso eles seguiam pelas estrelas, o zodíaco, muita gente aí conhece os signos zodiacais, Áries, Capricórnio, Touro, enfim, Virgem, Escorpião, Libra, tudo isso surge ali na Mesopotâmia. Eles apareceu uma determinada constelação, eles sabem que período do ano eles estão e sabem como o rio vai se comportar. E eles faziam isso com absoluta destreza, conseguiam prever eclipses, por exemplo, com muita assertividade. Tudo isso já milhares de anos antes de Cristo. Então os mesopotâmicos são povos que habitaram a região entre os rios Tigre e Eufrates. Foi a primeira grande civilização humana, dominou a agricultura, inventou a roda, inventou a escrita cuneiforme, que é feita em placas de barros, e para finalizar, quase esquecendo aqui, através da escrita eles puderam registrar uma outra coisa importante: a lei. Então pela primeira vez a lei foi escrita, uma lei muito antiga e muito famosa, estudada. Então se vocês, meninos e meninas, querem ser advogados e advogadas, com certeza vão partir daqui. A primeira vez que a humanidade tentou construir leis. Então se vocês vão se dedicar ao ofício da lei, né, serem advogadas ou advogados, ou juízes ou juízas, enfim, a primeira grande matéria que vocês vão ter lá de história do direito é o Código de Hammurabi. Então, pela primeira vez, a humanidade pegou essas leis que estavam na boca dos juízes, que ora eles diziam uma coisa, depois diziam outras, e escreveram isso. Então, o rei Hammurabi, ele é responsável por fazer isso. Como que ela fica conhecida, esse grupo de leis? Fica conhecido pela, vamos dizer assim, definição de um dos seus versos, assim, de suas
frases, olho por olho, dente por dente. Então, aquilo que você causar a uma pessoa, o Estado, enfim, o governo, ele vai causar a você. Exatamente assim. Então, se conta que é a história de pessoas que roubavam pessoas no deserto e furavam seus olhos para não saber para onde o ladrão está indo. Roubavam seus dentes de ouro, por exemplo. Então, se alguém arrancou seu dente, você vai arrancar o dente dessa pessoa. Se alguém furou seus olhos, alguém vai furar os olhos dessa pessoa. Isso traz umas aberrações muito estranhas. É claro que por isso o Código de Hammurabi ele não é mais aplicado em lugar nenhum do mundo. Então, um bom exemplo é o que está justamente no material que está disponibilizado a vocês, a ideia de que um pedreiro constrói uma casa. Desculpa. Um pedreiro constrói uma casa, essa casa desaba e mata o filho do dono. Então, um pedreiro lá, ele construiu uma casa, a casa desabou sobre o filho da pessoa que comprou aquela casa. Pediu para o pedreiro construir aquela casa. O que se faz então? Como é que se pune o pedreiro? Ele matou, né, a casa dele matou o filho do dono. Se mata o filho do pedreiro. Aí fica a pergunta, o que o filho do pedreiro fez? Não fez nada. Mas pela lei, olho por olho, dente por dente, matou o filho do dono da casa, tem que matar o filho do pedreiro. Né? Aí por uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com isso. Né? Então esse é um dos problemas que o Código de Hammurabi, né, ela fica conhecida como Lei de Talião também, ela não é aplicada mais em nenhum lugar do mundo. Tá? Então eu falei um pouquinho sobre onde ela fica, a importância dela até hoje, a importância dos rios Tigre e Eufrates e os legados e as heranças aí, tá? Se vocês puderem, deixa um comentário aí sobre quais seriam as melhorias para os próximos vídeos. Agradeço. Peço às famílias também que acompanhem aí seus filhos, cumpram direitinho a quarentena. Sei que tá difícil, tá? Mas tudo isso vai passar e a gente vai estar de volta ao normal em breve, tá certo? Obrigadão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal.